Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo propondo mais uma brincadeira da Pátria Leonel Franca. Vocês perceberam que nós estamos mantendo a distância, como todo mundo tem de fazer, estamos em casa, não estamos saindo, mas nós continuamos brincando juntos, não é? Já fizemos jogral, já fizemos leitura de trava-línguas. Agora, a brincadeira que eu vou propor é o telefone sem fio, que em Portugal é chamado de telefone estragado. Como é que funciona essa brincadeira? Ela está relacionada àquele ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, quando a gente vai passar uma informação para alguém, a gente pode acrescentar uma informação, pode alterar alguma coisa, pode esquecer um detalhe, e isso não é necessariamente algo intencional, né? Como é que vai funcionar aqui? Já que a gente não pode se encontrar presencialmente, vamos brincar pelo celular, vamos gravar vídeos. Eu vou ler um texto para algum colega da escola. Esse colega vai ver o vídeo uma única vez e vai gravar imediatamente o seu vídeo, que vai repassar para outro. Vamos ver como é que vai ficar no final? Vamos começar então. Fala aí, meu amigo Harold, beleza? Vou ler um texto para você, depois você vai contar para outra pessoa. O texto diz o seguinte: durante uma briga de bar, no município de Paulo Souza, o trabalhador Djalma atirou uma rapadura de quase 1 quilo na cabeça de Elias. Logo após a briga, os dois amigos voltaram a beber normalmente. 3 dias depois, Elias foi levado ao hospital com fortes dores na cabeça e veio a falecer por traumatismo craniano. Agora, o delegado regional da cidade, Gilberto, tem um sério problema nas mãos: a rapadura, que logo depois da briga foi colocada no balcão do bar, acabou sendo vendida e dificilmente algum morador vai admitir que comeu a arma do crime. Então vamos lá, Harold, é contigo agora. Oi, Karina, tudo bem? Bom, eu acabei de ouvir uma história que eu ia te contar agora. Foi o seguinte, houve uma briga num bar lá no município de Paulo Souza, onde o Djalma tacou uma rapadura gigante na cabeça do Elias. Depois de 3 dias, levaram o Elias para o hospital e lá ele acabou falecendo. Então, o delegado da cidade, Gilberto, decidiu então fazer a investigação e ele está com um problema sério, porque a rapadura foi colocada no balcão para ser vendida e agora ninguém admite que comeu a arma do crime. Oi, Simone, tudo bom? Então, o Harold me contou uma história, agora eu vou contar para você. Ele me disse que houve uma briga lá no município de Paulo de Souza, e o Djalma e o Elias brigaram, e o Djalma tacou uma rapadura na cabeça do Elias, e ele foi socorrido, mas depois de 3 dias ele acabou falecendo. E aí o delegado da cidade, o Gilberto, né, foi abrir um inquérito e quando ele foi ver, a rapadura tinha sido colocada na vitrine para venda e agora ninguém quer assumir que comeu a arma do crime. É isso. Oi, Ângela, tudo bem? Eu tenho que te contar uma história que a Karina me contou. Uma história esquisita. Que aconteceu num município que eu nunca ouvi falar, um tal de Paulo de Souza. Ela disse para mim que um tal de Elias e um tal de Djalma brigaram. Brigaram por causa de uma rapadura. Aí o Djalma tacou a rapadura na cabeça do Elias. O Elias foi parar no hospital e, assim, depois de uns dias, acho que uns 3, uns 4 dias depois, eu sei que ele morreu. Aí o delegado, que se chamava... eu conheço, não conhecido com esse nome. Gilberto. E esse Gilberto abriu um processo para poder descobrir o que tinha acontecido. Só que sabe o que é pior? Pegaram a rapadura e botaram na loja e venderam, comeram. Aí a prova do crime, comeram a prova do crime. Aí não se sabe como vai fazer para poder saber se foi, determinar se foi homicídio, culposo, doloso, porque a arma do crime, a rapadura já era, né?
Oi, Luciana, tudo bom? Vou contar uma história para você, uma história que a Simone me contou, parece que passaram para ela, acho que foi a Karina que falou com ela. Uma história muito estranha que aconteceu, parece que no município de Paulo de Souza, e é uma história bem estranha. Dois homens brigaram por causa de uma rapadura. Parece que era um tal de Elias e o outro era um tal de Djalma. Parece que o tal do Djalma tacou a rapadura na cabeça do Elias. E no final, o Elias ficou em coma. Morreu quase uma semana depois. E aí, para abrir o inquérito, né? O tal do delegado, chamado de Gilberto, foi investigar a situação e foi procurar a tal da rapadura, que era a prova do crime. Só que a prova do crime sumiu, foi vendida numa loja lá e não se tem mais a prova do crime. Então, como é que vai provar agora o tal do homicídio? O cara morreu, o outro foi preso, mas tem que provar, né? Qual crime que é? Se é homicídio doloso, culposo, né? Só que essa prova aí sumiu e agora não tem o que fazer. Aí o delegado ficou sem a prova. Oi, Gustavo, tudo bem? Eu tô aqui para te contar uma história que a Ângela me contou. Uma história muito estranha, muito esquisita. Parece que numa cidadezinha no município de Paulo Souza, 2 homens brigaram por causa de uma rapadura. E lá no meio da briga, um deles se chamava Elias e o outro Djalma. O Djalma deu com a rapadura na cabeça do Elias, que ficou machucado, foi para o hospital e morreu lá. Com isso, o delegado da cidade tinha que investigar, né? O doutor Gilberto tinha que investigar a causa da morte, né? Se foi doloso, se foi culposo, enfim. E foi procurar a tal da rapadura e não achou. Parece que a rapadura já tinha sido vendida numa vendinha lá da cidade e ele não conseguiu a prova. E aí o crime ficou assim, o dito pelo não dito, entendeu? Ninguém sabe, ninguém viu. Que coisa, né? Oi, Adriano, tudo bem? Deixa eu te contar uma história que a Luciana acabou de me contar. Aconteceu no município de Paulo Souza, interior do Rio de Janeiro. 2 homens, Elias e Djalma, brigaram. E no meio dessa briga, o Elias acertou uma rapadura na cabeça do Djalma, bem cheia. O Djalma desmaiou na hora. Levaram ele para o hospital. Passaram-se algumas horas, o médico veio e disse que não tinha mais solução, ele tinha falecido. E com isso, a polícia da cidade foi acionada para investigar. O delegado Roberto foi investigar o crime. E procurando a arma do crime, foi perguntando às pessoas, né, vizinhas ao acontecido, se alguém tinha visto a tal da rapadura. Ninguém viu a tal da rapadura. Com isso, o crime ficou sem solução, porque não foi achada a arma do crime, ficou o dito pelo não dito. Estranho, né? Curioso essa história. Bom dia, Rosana, tudo bem? Menina, você não sabe da história que o Gustavo me contou. Numa cidade de Paulo José, no interior do Rio de Janeiro, 2 homens brigaram, Elias e Djalma, sendo que um acertou com a rapadura na cabeça do outro. E o Djalma foi parar no hospital. Lá no hospital, o médico disse que não tinha mais jeito. Nisso, a polícia foi procurar na cidade a arma do crime. Pergunta um, pergunta outro e não achou a rapadura. E o crime ficou sem solução. História esquisita, né? Oi, Aline, tudo bem? Menina, eu vou te contar uma história que a Adriana me contou, uma história estranha, mas eu vou contar exatamente como ela me contou. Ela disse que numa cidade do interior do Rio de Janeiro, acho que é Paulo José o nome da cidade, 2 rapazes brigando, um tacou uma rapadura na cabeça do outro, Elias e Djalma. Djalma foi parar no hospital, e lá no hospital disseram para eles que não tinha mais jeito.
Daí, enquanto isso, a polícia foi procurar, né, a arma do crime. Procura daqui, procura de lá, pergunta para um, pergunta para outro, e ninguém achou a rapadura. E foi assim que acabou a história. Oi, Sérgio. Tudo bem, querido? Sérgio, vou te contar uma história estranha que a Rosana me contou, sabe? Ela disse que numa cidade do interior do Rio de Janeiro, São José, Paulo José, uma coisa assim, 2 rapazes brigaram feio. Elias e Djalma. Olha, disse que Elias pegou uma rapadura, tacou na cabeça do Djalma, o pobre foi parar no hospital. E quando eles chegaram lá, as pessoas disseram que não tinha mais jeito. Aí, né, enquanto isso, a polícia procura daqui, procura dali, para ver se acha a rapadura, né, que era a arma do crime, mas disse que não achou não, e a história terminou assim. Oi, Dagmar, tudo bem? Olha só, a Aline me contou uma história que é o seguinte, cara, no interior do Rio, acho que foi em São José o nome da cidade, tinham 2 caras, o Paulo e um malandro lá, acho que é o Pedro. Eles brigaram, aí o Paulo jogou uma rapadura na cabeça do outro, e aí deu um problema sério lá. E aí foi isso que aconteceu. Mais detalhes, não sei. Oi, Ana, tudo bem, amiga? Saudade. Menina, o Sérgio me contou uma história interessante, hein? Ele disse que numa cidade do interior aí do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome da cidade, 2 irmãos, Pedro e Paulo, que eram bem unidos, e eles brigaram, menina, sério, por causa de uma rapadura. Eu sei que na briga, um tacou a rapadura na cabeça do outro. Eu não sei se foi o Pedro que tacou na cabeça do Paulo, o Paulo tacou na cabeça do Pedro, não sei bem. Mas um tacou a rapadura na cabeça do outro. Que coisa, pra você ver. Ele não soube contar o que deu nisso, eu também não sei. Mas eu sei que o negócio foi sério. 2 irmãos brigando por causa de uma rapadura. Que coisa, né? Olá, Rosângela, tudo bem? Eu vim aqui para contar para você uma história que a Dagmar me contou, né? Foi mais ou menos assim. Ela disse que numa cidade do interior, 2 irmãos brigaram muito, o Pedro e o Paulo. E o mais interessante é que eles brigaram por conta de uma rapadura. Não sei exatamente o motivo, né? Porque eles brigavam pela rapadura, mas foi mó pega pra capar, quero pra mim, quero pra você, não é pra você. Só sei que eles brigaram muito por conta dessa rapadura. Agora, detalhe, eu também não sei com quem ficou a rapadura, enfim. Olá, Mônica, tudo bem? Então, eu vim aqui para te contar uma história que a Ana me contou. Ela me disse que numa cidade pequena, 2 irmãos, o Pedro e o Paulo, brigaram muito por conta de uma rapadura. Era um me dá daqui, um toma lá de lá, enfim, um brigaceiro danado, e tudo por conta da rapadura. E o pior é que no final da história, ela não sabe quem ficou com a rapadura. Olá, Esdra, tudo bem? Eu vim aqui te contar uma história que a Rosângela me contou. E eu quero contar para você. Vamos lá? Existia uma cidade muito pequena. E nessa cidade tinham 2 irmãos, Pedro e Paulo. E eles viviam brigando por causa de uma rapadura. Era uma brigalhada danada. Era uma brigalhada entre os 2 por causa da rapadura. E no final das contas, ela não soube me contar que rapadura era essa. Fala, Ricardo, tudo bem? Então, tô passando aqui porque a Mônica me contou uma história e eu queria compartilhar com você. Ela disse que tinha uma cidade muito pequena do interior que tinham 2 irmãos, era Pedro e Paulo, e eles viviam brigando por conta de uma rapadura. É isso mesmo? Pô, Esdras, que história é essa que você vem me contar? Eu contei essa história pro Harold há uma semana, só que essa história tá bem menor e tá diferente. E aí, pessoal, vocês gostaram da brincadeira? Foi muito divertido, né? Vocês viram que aos poucos a história vai mudando e sempre vai caindo alguma coisa. Isso quando não surge alguma informação nova.
Essa história, essa brincadeira nossa levou uma semana, exatamente uma semana para acontecer. Se vocês olharem o comecinho lá do vídeo, vão ver como a barba cresceu. Então é isso, se vocês gostaram, brinquem, curtam, façam também, que é muito legal. Até a próxima.